Seja bem-vindo a este momento que você pode adquirir uma inspiração divina para o seu dia. Espero que essas palavras confortem seu coração e te dê mais coragem e fé para enfrentar este novo dia em sua vida. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos... E na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais, porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território, a pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar aquele. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Anna Engelberg. Que deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito. Ela me deu liberdade para isso. Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado
Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor. E eu comentei com ela, ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa fazer. Padre Fábio, eu ainda não consegui entender como as pessoas têm tanta fé. Afinal, na realidade, o que é ter fé? Vou às missas, participo das equipes de Nossa Senhora, rezo, evangelizo todos os dias, acredito na existência de Deus, mas não consigo ter essa fé que minha mãe tem, por exemplo. Por favor, me oriente sobre isso. Estou pecando contra Deus? Veja bem, gente, é interessante, às vezes nós temos uma tentação de pensar a nossa fé sempre na comparação. Eu sempre digo que comparação é um jeito muito ingrato de viver, ou de você até qualificar uma coisa. Qualificar uma realidade, por exemplo, comparando. É ingrato, porque às vezes aquela situação, ela não merece ser comparada. Ela é única. Tudo aquilo que nós comparamos corre o risco de criar injustiça dentro de nós. Ou corre o risco de criar injustiça fora de nós. Comparar é um jeito estranho que nós temos de cometer injustiça. E eu sempre digo que nós, no momento que nós estamos falando de fé, nós não temos o direito de comparar ninguém a ninguém. Porque senão a gente acaba desconsiderando alguns aspectos da fé que de repente são mais vivos em um, menos vivos em outro, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos diferentes. A psicologia nos ensina, né? Porque há três perspectivas da psicologia muito interessantes. Uma que considera que o ser humano ele é fruto dos condicionamentos genéticos. Então ele é o que é porque foi dado a ele uma genética. A outra linha de psicologia comportamental vai dizer que não, que ele é fruto do meio. Até tinha aquela célebre frase, né? Me dê uma criança e eu faço dela um intelectual ou um marginal. Então é aquela outra corrente que acredita que o ser humano é fruto do meio. E eu acho interessante que há uma terceira linha que diz assim: ele não é melhor nem pior, porque é geneticamente programado, né? Porque tem uma carga genética. Ele não é melhor nem pior, porque ele foi criado neste meio ou não foi naquele. Ele é diferente. Então ele não está determinado nem pela genética, nem pelo meio. Ele tem uma diferença. E a partir dessa diferença a pessoa é. A pessoa é o que ela é.
Aí, gente, tem toda uma influência daquilo que eu recebi geneticamente, daquilo que eu recebi culturalmente. A fé nasce disso, minha gente. Eu acredito de acordo com o meio que me forneceu os instrumentais da minha fé. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não vê. Porque se você vê, deixou de ser fé. Por isso que eu às vezes, eu questiono muito alguns modelos de religião, onde tudo é muito explicado, tudo é muito claro, tudo é muito limpo, tudo é muito justificado. Não. A fé, ela nasce justamente daquilo que a gente não consegue ver. Eu compreendo o amor, por exemplo, como uma forma de fé. Por que você ama aquela pessoa? Não sei. É uma pergunta ingrata, né? Não é assim? O amor não sobrevive de um não saber também? Ele sobrevive daquilo que eu sei, mas ele nos mantém um do lado do outro, é justamente por aquilo que a gente não sabe ainda sobre o outro. Isso é fé. Eu tenho fé em você. Isso é bonito, né? Você vai tomar um banho e você nunca pensou, será que tem um ácido nesse sabonete? Você não pensa. Você age a partir da boa fé. É aquilo que lhe faz acreditar que uma pessoa não prejudicou o seu sabonete. Ele não fez um atentado contra o seu sabonete. Isso é fé. Tudo é experiência de fé. Você está aqui dentro deste teatro, você está com fé que as bases dele são sólidas. Não vai cair em cima da nossa cabeça. Você já imaginou se a gente começasse a duvidar de tudo? Você não entraria mais no supermercado porque eu acho que cai. Eu não me aproximo mais daquela pessoa porque eu acho que ela vai me trair. Não. Tudo é experiência de fé. Agora, como é que isso se manifesta diante do sagrado? Tudo isso se manifesta em fé sagrada a partir da experiência que a gente tem como pessoa. A grande injustiça é quando eu quero comparar a minha fé com a da minha mãe, por exemplo. Alguém poderia dizer, Padre Fábio, a sua mãe tem muito mais fé que você. Eu não concordo com isso. Porque a minha fé é diferente da minha mãe. Mas eu não posso dizer que uma fé é superior à outra. Tudo aquilo que a gente considera superior, gente, gera preconceito, gera racismo, não é assim? O racismo não sobrevive no mundo justamente porque umas pessoas se acham melhores que as outras. A mesma coisa acontece no horizonte da fé. Nós não temos o direito de ficar comparando a fé de ninguém. Então, cuidado. Não compare a sua com a dos outros e não permita que a sua seja comparada. Você tem um jeito específico de acreditar em Deus. Você tem um jeito específico de viver a sua experiência do sagrado. Pronto, ponto final. A experiência é sua. O jeito de ver, de interpretar, de sentir este Deus é seu. Ele não pode ser comparado, porque senão você começa a viver aquela coisa, eu sou melhor ou eu sou pior. E na verdade nós não precisamos nem de gente que se sinta melhor, nem de gente que se sinta pior. Aliás, eu acho que os problemas do mundo seriam resolvidos no dia em que a gente colocasse essas questões diante dos nossos olhos. Você não é pior nem é melhor, só é diferente. A tolerância religiosa nasce disso. Eu não posso me sentir melhor do que você. Tanto é que há um teólogo que eu gosto muito, ele sempre diz assim, toda religião tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Você que já vive, por exemplo, você que é cristão, que já está dentro do Novo Testamento, você corre o risco de olhar para o Antigo e falar assim, nossa senhora, nós somos muito melhores do que eles. Só que tem gente que ainda está no Antigo Testamento. E nós não temos o direito de olhar para o contexto deles e dizer que nós somos melhores, não. Da mesma forma como eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa, de repente, que não tem estudado teologia nenhuma, e dizer que ela não tem fé, porque eu sei um pouco mais do que ela, não. A fé não pode ser comparada. Fé é uma experiência particular, única. Mesmo que essa fé seja universal, ela vai se manifestar de maneira muito particular nas pessoas. Então a gente é muito injusto cada vez que a gente compara. Isso é até bom, porque cria uma humildade dentro de nós, né? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, nós somos apenas diferentes. Padre Fábio, hoje bem que o senhor poderia falar sobre a responsabilidade que as outras pessoas colocam sobre outra, que algumas pessoas colocam sobre outras para que sejam felizes.
Quando eu coloco sobre as costas do outro a responsabilidade da minha felicidade, eu estou cometendo 2 crimes, né? O primeiro, o pior de todos, comigo, porque a partir do momento que eu delego a minha felicidade, a responsabilidade de ser feliz ao outro, eu acabo me privando de ser feliz. O que é a felicidade, antes de qualquer coisa, né? Felicidade é essa harmonia que você pode alcançar com a vida. Felicidade não significa que eu não vou ter problemas, não significa que eu vou ter um mar de rosas para navegar, não. A felicidade, eu posso ser feliz mesmo tendo dificuldades no meu dia a dia. É a harmonia interior que eu crio para poder lidar bem com os meus problemas, para lidar bem com as minhas alegrias, para lidar bem com o meu cotidiano. E a partir dessa harmonia, eu viver satisfeito, não é? Eu acho que a felicidade é isso, é uma satisfação. É você estar feliz, é você estar satisfeito com a vida que você está vivendo. Sempre num processo de luta e de superação, porque é assim que essa satisfação vem. O ser humano sempre vai querer bons resultados, ele sempre vai se exigir bons resultados. Você pode observar que às vezes existem pessoas que ficam deprimidas, vão ficando borocochôs, né? Por quê? Porque elas estão se exigindo menos, ou porque não estão dando conta de viver esse processo de superação. Às vezes vão abandonando o barco, vão ficando desacursoadas, né, com o processo de luta. Agora veja bem, o outro faz parte da minha felicidade. O outro é um vínculo que me ajuda a criar esse instrumental da minha realização humana. Mas o outro não tem a responsabilidade de me fazer feliz. A felicidade tem que ser, antes de qualquer coisa, uma decisão nossa. E retire a felicidade do contexto dos filmes hollywoodianos, viu? Essa coisa utópica, vamos viver felizes para sempre. Isso não existe. A gente precisa saber que a vida, ela é dura, ela tem dificuldades, ela é assim para todo mundo a vida tem as suas lutas, ela vai oferecer as suas lutas. Agora, também podemos dizer que para todo mundo há uma possibilidade de realização. Então, quero contextualizar a minha felicidade nesse horizonte de possibilidades e também de limites. E o outro é este instrumental. A amizade que eu tenho me ajuda a estar mais feliz. O meu vínculo, a minha harmonia com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, vão favorecer com que eu tenha condições de viver melhor esta minha experiência humana. E naturalmente, porque estou bem assessorado de outras pessoas, eu acabo trazendo para fora o que eu tenho de melhor. Mas o outro não é o responsável pelo processo. Eu sou o dono deste processo. Eu administro isso com Deus, né? Já que sou religioso, creio em Deus, eu vou dizer que eu sou o responsável pela administração desta felicidade que Deus me proporciona e quer para mim. Ah, tá bom, padre, mas eu não acredito em Deus. Então tá bom, assuma a responsabilidade sozinho. Você vai dividir o instrumental para essa felicidade acontecer com as pessoas que estão do seu lado. Quem tem uma fé, né, e quem tem uma religião que é bem vivida, bem praticada, ela acaba sendo um instrumental para ajudar a chegar nessa realização humana. Existem pessoas que não conseguem viver essa experiência de fé, mas nem por isso estão livres da responsabilidade de administrarem essa felicidade, essa alegria diária, essa responsabilidade de você buscar diariamente a satisfação de ser quem você é. Para nós que cremos e lutamos para que a nossa experiência seja sempre religiosa, no bom sentido, né, no sentido mais pleno da palavra, que tudo esteja ligado, que tudo esteja conectado. Eu aqui hoje conectado ao dom, ao talento do Renato, a todo o trabalho da equipe que está fazendo o programa acontecer, as pessoas que participaram da minha vida hoje. Hoje eu passei pelo médico,
o médico que me atendeu, a moça que me recebeu na clínica. Então, eu estou conectado a muitas pessoas. Então eu tenho essa consciência. Eu quero que essa minha conexão seja religiosa. Isto é, eu quero viver cada passo do meu dia de maneira harmoniosa. Eu quero viver de maneira boa. Eu quero fazer bem feita a minha passagem, né? Então, com isso, eu acabo tendo a oportunidade de também contribuir com a alegria e a satisfação do outro. Porque se eu trato bem a menina que me recebe, se eu trato bem o médico que cuida de mim, eu acabo proporcionando a eles, eu acabo sendo deles um instrumental também para que a felicidade que ele busca, assim como eu busco a minha, seja possível. Está vendo como está tudo interligado? Isso é religioso, né? Então eu acredito que a nossa experiência é religiosa, porque nós estamos sempre interligados. E quando alguma coisa quebra esse vínculo, essa ligação, eu preciso retomar, eu preciso religar. Aí eu preciso do rito, vou lá, peço perdão, vou lá, digo que estava errado, reconheço meu erro. Enfim, o outro não pode carregar a responsabilidade da minha felicidade. Eu sou aquele que vai administrar esse processo. Se eu coloco sobre os outros esse fardo, eu cometo crime contra mim e contra ele, porque estou atribuindo uma responsabilidade que não é dele. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, e o senhor falava sobre decisões e viver as consequências das nossas decisões. Minha dúvida é, sempre sofreremos com as consequências das decisões que tomamos, ou depois de uma má decisão, Deus pode intervir em meu favor? Digo isso pela minha história. Antes de conhecer o Senhor, vivi uma vida completamente desregrada. Não tinha comprometimento com as pessoas, principalmente com os homens com os quais eu me envolvi. Depois de conhecer melhor Jesus, eu me arrependi e desde então busco viver a castidade e viver relacionamentos corretos. Sempre achei que a partir do momento que eu tomar decisões corretas, eu conheceria um rapaz e teria a oportunidade de conhecer uma família, que é o maior sonho do meu coração. Mas isso ainda não aconteceu. Então minha dúvida é, terei que sofrer para sempre as consequências das minhas decisões erradas? Meu tempo de consertar as coisas acabou? Só que para Deus nada é impossível, mas eu tive algumas oportunidades e não as aproveitei. Isso determinou o final da minha vida? Minha filha, uma coisa é certa, quanto mais rápido a gente decide, mais fácil é a mudança acontecer dentro de nós, né? Só não tem solução para quem já morreu. O resto ainda dá tempo. E é muito bom a gente acreditar nisso. A gente colocar as nossas esperanças naquilo que a gente pode realizar. Veja bem você que muitas vezes na nossa vida nós criamos um contexto de escolhas tão erradas e a gente vai estendendo aquilo sem nenhum compromisso de mudança. Quantas vezes na nossa vida a gente não mediu as consequências dos nossos atos e este tempo se prolongou por 20, 10, 30 anos. Às vezes você tem uma pessoa que o processo de escolhas foi tão danoso que depois ela já não se sente mais encorajada para mudar. Agora, a minha experiência me leva a compreender que quanto pior é a escolha de hoje, maior será a dificuldade de lidar amanhã com elas. Então a gente precisa ter essa clareza.
Por exemplo, se eu faço a opção pelo crack, pela cocaína hoje, eu estou escolhendo drogas pesadíssimas que terão consciências neurológicas em mim. As consequências das drogas, elas são neurológicas também. Quantas vezes você encontra jovens aí de 20 e poucos anos dementes por causa do uso prolongado de entorpecentes? O uso do entorpecente causa demência nas pessoas. Então a gente precisa sempre, toda vez que a gente encontra uma pessoa num processo destrutivo que está nascendo das escolhas que ela está fazendo, você precisa tirá-la o mais rápido daquilo. Agora, geralmente essas escolhas afetivas, elas deixam marcas na nossa vida, na nossa alma, que somente a partir de Deus a gente pode consertar. E quando eu falo a partir de Deus, eu não falo só rezar não, viu? Eu estou falando de todos os recursos que nós podemos nos utilizar para que Deus haja em nós. Quando eu tenho esta consciência de buscar uma terapia, para eu me reconciliar com o meu passado, eu estou dando uma chance a Deus. É tão bonito você identificar nas pessoas através de um tratamento psicológico, psiquiátrico, o reconhecimento, olha, eu preciso de ajuda. Deus começa a ter chance na vida daquela pessoa. Porque o pior problema da neurose é o neurótico não reconhecer que é. Às vezes você encontra as pessoas, às vezes a gente mesmo, a gente se esconde nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Quantas pessoas você... eu agora mudei, eu não preciso de ajuda porque eu sou capaz de mudar sozinho. Mentira. Aquilo dura 2, 3 meses, depois você vê as pessoas agindo da mesma forma, com a mesma grosseria, tratando mal do mesmo jeito que tratava antes. Então, o que corrige as consequências das nossas escolhas é a coragem, primeiramente, a coragem que a gente tem que ter de encará-las. Assumir os erros, A gente não vai mudar se a gente não assume o erro cometido. Então, você reconciliar-se com a vida afetiva passada, o melhor jeito é você começar a dar um direcionamento a partir da própria consciência que você toma. Eu não agia de um jeito certo. E aí, a partir disso, agora, consertar. À medida que o tempo passa, vai ficando difícil. E hoje, não é só você que enfrenta o problema de encontrar alguém que quer casar. Que hoje, verdadeiramente, está muito difícil. Está uma crise danada, O povo está tudo solteiro, apavorado, e o tempo está passando, e está marcando o tempinho, riscando o calendário, e o príncipe não chega, e nem o sapo, e aí já não tem mais príncipe, não tem sapo, não tem cavalo branco, não tem mais nada. O conto de fadas está esfacelado, Hoje, infelizmente, as pessoas estão indispostas para as relações duradouras. Aquela análise do Bauman é muito pertinente aos dias de hoje, quando ele fala o amor de hoje é líquido, ele escoa das mãos, ele vaza. Agora, o grande problema também é onde as pessoas procuram, Pessoas que querem casar e não vão encontrar. Geralmente nos lugares que frequentam, nas baladas que vão, ali ninguém está muito disposto a casamento, não. Eu sempre falo, sabe onde é que estão os rapazes que querem casar? Na construção civil, Esses rapazes de carteira assinada, bonitinho, desde pequeno, já quer construir uma família, são pobres, mas estão lá loucos para construir uma família. Não sei não, esses baladeiros de plantão, esse povo muito bonito, muito cheio de oportunidade, geralmente não estão querendo não. Vai lá na construção civil, você ainda acha quem quer casar. Lá na roça, na lavoura. Agora, eu não sei se você quer ir lá, Não sei se você está com muita disposição para ir. Estou brincando, não é o seu caso, Mas muitas vezes a pessoa certa existe, mas ela está no lugar errado. Ela não está naquele lugar que convencionalmente você busca, E tem gente que tem uma ilusão. Eu acho que lá no meu grupo de oração eu vou arrumar alguém para casar. Isso aí não, viu? Tá dentro do grupo de oração não é garantia de nada, O mais importante numa pessoa é o caráter dela, é aquilo que você percebe no momento que você começa a conviver. O namorado que você tem hoje, se você observa bem, e se você dá bem, solta bem a corda para você ver onde ele pode ir. Aí você sabe o marido que você vai ter no futuro. O ser humano é assim, gente, não tem muito mistério não. Os mistérios existem, mas estão em outras dimensões. O ser humano é muito... claro, ele está cheio de mistérios, cheio de coisas que você não consegue absorver, mas é só observar bem. É só você ter coragem de olhar para a pessoa que você diz que ama com honestidade, com sinceridade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Este espaço é um santuário para fortalecermos a fé e nos envolvermos no amor incondicional de Jesus. Ao inscrever-se, abra seu coração nos comentários e compartilhe como as palavras de reflexão ressoam com o amor de Cristo em sua vida. Unidos, somos guiados pelo amor divino.